Começa agora, aqui pela TV Cidade, Olá Psi, com Débora Pimentel. Olá, boa tarde, começando aqui pela TV Cidade, mais um Olá Psi. Então, gente, eu queria colocar agora para vocês um videozinho apresentando a minha convidada, viu? A Nicole. Hoje tenho a honra de receber Nicole Rossetti Provinciato, uma profissional de renome na área da terapia ocupacional. Formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, Nicole se especializou em psicomotricidade e educação especial inclusiva, trazendo um olhar único e sensível ao seu trabalho. Mas seu currículo não para por aí. Ela também possui certificação internacional em integração sensorial pelo prestigiado programa Classe dos Estados Unidos. Como sócia proprietária do Centro de Desenvolvimento Infantil Tangram, Nicole dedica seu tempo e conhecimento para promover o desenvolvimento integral das crianças através de abordagens inovadoras e humanizadas. Durante nossa conversa, vamos explorar a fundo as experiências e insights que Nicole acumulou ao longo dos anos, entendendo como a integração sensorial pode fazer a diferença na vida de muitas crianças e famílias, e também para as crianças com autismo. Prepare-se para uma troca enriquecedora de informações e inspirações. Sejam todos bem-vindos ao Olá Psi e seja bem-vinda, Nicole! Aê, já estou aqui com a minha convidada. Muito obrigada pela presença, viu? Eu gosto muito dela. A gente atende um amorzinho nosso, né? Por muitos anos juntas, né? Por muitos anos. E então eu conheço o trabalho dela através dessa criança, né? Começou assim, né? E eu admiro muito o trabalho dela. Então, hoje eu até pedi para vocês mandarem para as famílias atípicas que vocês conhecem, porque o assunto é muito específico. Claro que integração sensorial é importante para qualquer pessoa. Não é verdade, Ni? Verdade. A integração sensorial é algo que acontece com todo mundo o tempo inteiro, com todas as crianças, né? Então é algo inato nosso. A gente tem que se desenvolver através da integração sensorial. O tempo inteiro a gente está integrando as sensações que a gente recebe. Exatamente. Eu até coloquei no grupo hoje, no grupo VIP, né, sobre isso, que abrange tantas coisas que a gente não tem nem como falar, olha, só faça perguntas desse tipo, né? Abrange tudo. E quando eu atendo os meus pacientes, eu sempre digo que a gente é um conjunto, né? Não existe só uma coisa. A criança só precisa, estou falando na questão do desenvolvimento, né? De condições do neurodesenvolvimento principalmente. Não adianta você só ir no psicólogo, só ir na TO, só ir na fono. É claro que, dependendo da criança, ele precisa mais ou menos de uma terapia ou outra. Mas, via de regra, ele precisa de um todo, né? Por quê? Porque ele precisa desenvolver toda essa neuroplasticidade, essa estruturação mesmo, esse funcionamento do cérebro, né? Então, a terapia ocupacional, eu acho, assim, um trabalho maravilhoso. E dentro do autismo, uma das mais importantes, na minha opinião, sabe? Sim. Aliás, olha, eu vou falar uma coisa para você, admiro muito, 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 e faz uma diferença enorme. O trabalho da psicóloga, da terapeuta ocupacional, da fono, da psicopedagoga, eu adoro fisioterapeuta. Eu acho que é imprescindível e tem gente que acha que não. Quem tem criança com autismo em casa acha que não. Mas é muito importante. Questão postural, como é que é? Planejamento motor. Exato. Então, é muito importante, né? E eu sempre indico. Eu indico, mas é muito difícil, assim, as pessoas pensarem na fisioterapia, né? Nos casos de neurodesenvolvimento. Mas é isso. Bom... Eu queria começar do básico com você, né? A gente vai falar sobre integração sensorial e tem gente que acha que fica olhando ali, integração sensorial, o que é? Tudo relacionado aos sentidos, né? Então, Ni, você pode falar pra gente o que é a integração sensorial? A integração sensorial é algo que acontece no nosso cérebro o tempo inteiro. Então, desde a barriga da mãe, o neném tá lá, a gente já começa a ter uma integração sensorial, né? Seja com a voz da mãe,
com ali dentro do útero, o movimento que essa mãe faz, tudo que essa criança recebe. E quando essa criança vem ao mundo, a gente brinca que tem um bombardeio. Porque aí tem luz, tem movimento, tem gosto, tem cheiro. Só que a gente precisa integrar tudo isso para estar de forma adequada. Então, a gente precisa ter todos os nossos sistemas íntegros para conseguir ter respostas adequadas. A gente aprende através disso. Então, a gente sente um cheiro, a gente sabe se a comida está estragada, se ela não está. A gente sente calor, a gente tem uma resposta de ligar o ar-condicionado ou desligar se tiver com frio. Então, o tempo inteiro a gente está recebendo informação sensorial e o nosso corpo tem que se organizar, né? Então, a integração sensorial, ela é algo que acontece no nosso dia a dia com todas as pessoas. O que não é o esperado é a disfunção sensorial. É que o seria o transtorno do processamento sensorial. E eu ia te perguntar, essa era a segunda pergunta. O que seria, então, o transtorno do processamento sensorial? Isso. O transtorno do processamento sensorial, ele também pode ser chamado como disfunção sensorial, alteração sensorial, mas hoje em dia a gente usa mais como TPS, né? O transtorno do processamento sensorial. Ele é algo que acontece com algumas crianças, adultos, e tem que ser algo perturbador. Tem que ter um impacto na vida dessa pessoa. Então, não é que a pessoa tem uma preferência sensorial, porque nós podemos ter preferências. Sim. Eu posso gostar mais de passar creme no meu corpo, de me perfumar e você falar que não gosta. Mas quando a gente tem algo que nos perturba, que nos atrapalha, acaba acontecendo comportamentos e respostas inadequadas. Então, na prática, eu vou dar alguns exemplos. Aquela criança que não consegue comer, não é porque ela não gosta, ela não tolera um cheiro, um sabor, uma textura. E quais são as respostas inadequadas? Eu vomitar, eu gritar, eu chorar, eu bater, eu jogar meu prato longe. Então, a gente sempre diz que para ter o transtorno do processamento sensorial, tem que ter um impacto na vida. Então, muitas vezes a gente vê aquela criança que não consegue cortar o cabelo, né, não consegue cortar as unhas, não consegue mergulhar a cabeça na piscina, é algo aversivo para ela. Isso é comum no autismo, né? Muito comum, a gente vê esse impacto muito grande para as famílias, as crianças e adultos com autismo, mas a gente também tem um outro lado do transtorno do processamento sensorial, que é de base de ideação, planejamento motor, que muitas vezes a gente vê aquela criança desengonçada, né? A gente fala que ela é desastrada, Sim. atrapalhada, ela tem dificuldade. Então, ao invés dela conseguir fazer algo da forma mais simples, muitas vezes ela faz da forma mais complicada e acaba dificultando para ela. Ou ela não tem ideias novas, né? E ela acaba ficando barrada com isso para poder trabalhar no seu dia a dia. Agora, eu saí, até agora, todas as perguntas saíram do script, né? Completamente, mas tá tudo É bem. que aqui são profissionais que trabalham na área, a gente acaba, né, levando um assunto, leva ao outro. Mas o que eu queria saber, assim, quer dizer, para a gente poder ilustrar ali para as pessoas, o transtorno do processamento sensorial é super comum no autismo. No autismo, nas crianças e adultos com TDAH, outras comorbidades, algumas síndromes. E existem crianças que a gente pode falar que são típicas, né? Que não tem uma comorbidade, não tem uma alteração, não tem um transtorno, uma síndrome, mas que tem o transtorno do processamento sensorial. Puro. Eu tenho, Nicole. Tem? E a gente já conversou uma vez, você nem lembra, há anos, né? Com o calor. Verdade. Lembra? E E aí, você acabou falando que te tira do eixo, né? totalmente, eu saio totalmente do prumo, atrapalha meu dia a dia, me estressa, eu fico irritada, eu falo que eu viro outra pessoa no calor. Sim, e é claro, né, pra gente ter esse diagnóstico, a gente precisa de uma avaliação, de protocolos, porque a gente pode ter preferências, Sim. mas quando tem impacto na vida, a gente vê que a defasagem é maior, os problemas que aparecem são maiores e acabam atrapalhando o dia a dia das pessoas. Demais, né? E assim, a gente tem que o tempo todo procurar, independente da dificuldade sensorial que a pessoa tenha, a pessoa procura o tempo todo melhorar aquilo, né? Ai, o que eu faço? E tenta achar soluções. Às vezes consegue, às vezes não. Eu vejo no meu dia a dia, porque vai fazer 18 anos que eu lido com autismo, né? Então eu percebo que sim, há melhoras significativas. E não quer dizer que essas melhoras muitas vezes resolva a dificuldade que a pessoa tem ou a preferência, que foi bem o que você falou, né? Às vezes eu não gosto de peixe, não vou comer peixe, eu posso até comer, mas aquilo para mim não é legal, eu continuo não gostando, mesmo tendo experimentado várias vezes, de várias formas, pode ser que não entre na minha preferência.
Isso, e o que a gente fala é que tudo bem você não gostar, o que eu não posso, isso atrapalhar ao ponto de eu não conseguir ir a um restaurante onde se serve peixe. Exatamente, Né? o que Eu não seja sei, aversivo. vomitar. É tão aversivo ao ponto de eu não conseguir estar naquele ambiente. Por isso que é tão importante a integração sensorial, né? E como que você atende todas as idades? Como é que é em cada idade a abordagem para a integração sensorial? A integração sensorial, hoje ela tem sido discutida para adultos, jovens, mas o meu carro-chefe na clínica são as crianças. Mas a gente já tem visto o último congresso que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ano passado, a gente já viu bastante estudo e bastante resultado bacana, né, da integração sensorial. Mas, dentro da minha prática, eu não consigo, pensando até na formação da minha sala, de tudo mais, acaba ficando infantilizado para atender um adulto, né? Mas a gente já tem visto um pouco mais de frequência fora do país, os atendimentos para os adultos. Mas porque isso tem total sentido, né? Porque se a gente pensar que, comprovadamente, em estudos, que o nosso cérebro é neuroplástico até a gente morrer, então a gente tem condições, sim de desenvolver, né, sempre, em qualquer idade, é interessante, mesmo que você seja adulto, fazer uma terapia, assim, para melhora de alguns sintomas, Sim, né? E a gente consegue ver muito no adulto, ele conseguindo se organizar sozinho. Né? Então, hoje, as redes sociais vêm para algumas coisas muito boas, a gente vê alguns autistas adultos nos trazendo informações que eu brinco que pra gente é muito bom quando eles nos falam o que aquilo causa, a sensação. Então, isso ajuda muito, né? Isso a gente a entender, porque a gente estuda, a gente aprende, a gente corre atrás, mas a gente não vive na pele. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem um paciente ou um adulto que nos dá esse feedback falando o que aquela sensação causa, a gente consegue entender um pouquinho mais o que isso tudo causa, né? Então, a gente vê relatos, por exemplo, de alguns adultos que conseguem se organizar com alimento, com um banho, com um cheiro, com uma atividade física. Né? Aí eles acabam tendo acomodações sensoriais que eles só não dão o nome, né? Eles acabam fazendo as suas próprias acomodações, mas sem saber a parte teórica, vamos falar assim. Eu vou explicar uma que eu faço. Uma vez, porque tem aquele cobertor... Ai, como é que é cobertor? O ponderado. É um cobertor de peso. É um pesadão. Isso, ele é pesado porque diz que para o autista ele deixa a pessoa mais confortável para dormir, né? Ok. Eu, desde sempre, desde criança, eu tinha uma reclamação muito grande aqui no meu abdômen. E eu precisava, e sempre me incomodou muito isso, né? E a gente ia em médicos e tá tudo normal, tudo, não tem problema nenhum. Então é um incômodo meu. Então eu sempre tive que me apertar para eu poder dormir bem. E só recentemente, gente, por incrível que pareça, eu encontrei o que me faz dormir em paz, que é uma cinta, daquelas que vendia na Polishop, que aperta, assim, sabe aquelas cintas? Eu uso aquilo para dormir. Por quê? Porque aquilo me deixa mais... me traz um conforto. Então, quer dizer, eu encontrei, depois de adulta, um meio de eu ficar mais confortável dormindo. Aí todo mundo fala, nossa, mas dormir apertada é uma delícia, gente. Vocês não têm noção como é gostoso. Todos nós, a gente tem estratégias para se regular, mesmo não tendo o transtorno do processamento sensorial. Então, por exemplo, aquele dia que você está muito cansado, às vezes você tem que diminuir o som do carro, né? Sim, você tá exausta. Sobrecarregada, você precisa de um banho né? mais quente, ou um banho mais demorado, ou um alimento de conforto. Então, a gente também tem estratégias, mesmo não tendo o transtorno do processamento, né? Mas a gente consegue ir fazendo os nossos caminhos por aí. Na sua prática, porque a gente, pensando em autismo, nem todo mundo que tem o transtorno do processamento sensorial tem necessariamente o autismo, por exemplo. Sim. Mas eu vou falar, na minha prática, todos os autistas que eu atendi até hoje, todos têm o transtorno do processamento sensorial. A gente vê de 70% a 95% dos autistas com o transtorno do processamento sensorial. Então é um número muito elevado, né? É difícil até você separar em alguns casos. Eu brinco que o que é comportamento, o que é sensorial, o que é motor, o que é de base, o que não é. E é um terror, porque na hora a gente fica mesmo, né? Ai, o que é? Será que é isso? Será que é aquilo? Vamos estudar, ver se isso aqui resolve, isso aqui dá resultado. Porque realmente é complexo. A gente acha, né, que então vamos estudar sobre o autismo, é uma coisa muito tranquila, todos são iguais. Não, não é. E né? A gente sempre brinca, né, Débora, não é receita de bolo. Não é. Então, até isso que você falou da cinta, o que dá certo pra você não dá certo pra outras pessoas. Exatamente. Então, não é algo que você prescreve e pronto, acabou. Né? Muitas vezes você tem que tentar, tem que fazer, tem que ir pra terapia, tem que ver o que vai dar, o que não vai. Então, isso vai muito de... É uma questão tátil proprioceptiva, né, que a gente fala. Então, pra você é algo que te
gente faz uma acomodação boa. Tem pessoas que é muito pelo contrário, já quer tirar, a etiqueta incomoda, a calça apertada vai cansando, a meia, chega em casa vai tirando, né? Você faz o caminho reverso. Então, para você ver como é interessante, né? Sim. Tem muita coisa envolvida aqui na integração sensorial. Olha, eu vou fazer umas perguntas que fizeram lá no Grupo VIP. Bom, a Sônia Dantas, ela fez uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber se todas as pessoas que apresentam dificuldades para processar estímulos do ambiente com os sentidos podem ser classificadas como autistas. A gente já até respondeu um pouquinho aqui, né? É muito difícil a gente diagnosticar a criança ou o adulto só com transtorno do processamento sensorial. Mas hoje em dia a gente tem visto e recebido mais. Por isso que a gente fala tanto em conversar sobre esse tema. Porque às vezes a gente vê aquela criança que está incomodada na sala de aula, que não tá bacana, que algo tá ruim, e a gente fala, e é algo que a gente tem que desmistificar, que fala que é frescura. Exato. Né? E não é o transtorno do processamento sensorial. Então ele tem sim, sem outro diagnóstico associado. Legal. Ó, e entram nesse processo timidez e acanhamento? Entram. Algumas crianças, elas acabam se Claro que a gente tem que excluir todas as outras questões de comportamento, de desenvolvimento infantil, mas muitas vezes aquilo é tão aversivo para essa pessoa, para essa criança, que ela quer sair do ambiente. Então a gente fala que às vezes é aquela criança, aquele adulto que está sempre em alerta, tudo parece que vai assustar, tudo parece que vai incomodar, então ele não quer ter acesso às coisas, às pessoas, às sensações, então ele acaba se retraindo e até não se expondo por conta disso. Viu, Sônia? Pode ser, sim. Que ela colocou até que se era absurda essa pergunta de forma alguma, né? É claro que é muito mais difícil a gente pensar nesse sintoma, mas ele existe. Exatamente. Aí ela também fez uma outra pergunta. A Sônia é muito participativa, desde 15 anos atrás. Eu vejo atualmente que muitos autistas usam fone de ouvido. Estes fones servem para inibir barulhos ou eles escutam alguma coisa como música ou falas gravadas? Curiosidade pura. Ótima pergunta. Tem as duas coisas, mas a maioria a gente tem usado como um abafador. Então, para começar a tirar aquele excesso de barulho que causa o incômodo para eles, né? Muitas vezes a gente vê o autista se incomodando, então ele coloca a mão no ouvido, ou ele chora, ou ele se irrita. Alguns podem até ter os comportamentos disruptivos de bater por não saber que é o som que está incomodando. Então, a gente usa os abafadores para diminuir mesmo o excesso de estímulo auditivo. Mas existem outros que se organizam com música. Então, existem os que se organizam com música clássica, com ruídos brandos. Então, fica a critério do paciente e do terapeuta decidir o que vai ser mais adequado. E mas do a maioria conhecimento. é sem o som. Exato, porque depende muito do paciente também, o que faz bem para ele ou não, né? Você sabe que eu, assim, na minha prática, eu vejo que a maioria tem alguma dificuldade na questão auditiva mesmo, né? Nessa questão dos fones. Mas o motivo é variado, né? Sim. É único realmente, porque tem uns que é com estouro, por exemplo, outros com barulho de gente falando, de choro de criança. O zum, zum, né? Incomoda muito aquele barulho de shopping que fica zum, zum, zum. Exato. Daí tem o barulho da loja, tem o do ventilador, o tic-tac do relógio, Exato. que pra gente é imperceptível, né? Muitas vezes a gente fala que eles se incomodam. A pessoa mastigando. Isso. Eu tô com um caso recente de um menino que ele se incomoda com o barulho do lápis grafite. É mesmo? O grafite na folha sulfite, a depender do papel, né, pela gramatura, faz um barulho mais... Eu falo que é o lápis mais porcaria, aquele seco, ele causa um barulho. Meio chatinho então, mesmo, ele incomoda esse menino, então a gente teve que fazer o quê como acomodação? Achar um lápis macio. Legal. Né, um lápis um pouquinho melhor, para ele poder conseguir fazer as tarefas dele da escola. Esse eu nunca tinha visto, do lápis, não. O que incomoda todo mundo é aquele negócio do barulho do giz na lousa, né? Na época. Quando faz Isso era terrível, né? Me incomoda. Sim. E assobio aquele alto, né? Que todo mundo faz nos shows e tal. Aquilo me incomoda também profundamente. Mas a gente não pode se enganar só pensando no que é excessivo. Porque existem alguns... a gente vê um limiar pro oposto. Aquele que não percebe o som, aquele que não percebe o cheiro, aquele que não percebe o toque. Então, tem os dois opostos dentro do transtorno do processamento sensorial. Aquele que sente muito e aquele que sente pouco. E no autismo isso é muito comum, né? Muito comum. Em alguns casos, né, até vários, a gente vê a flutuação. Para algumas coisas eles são hipersensíveis e para outras hipo, que a gente fala. Então, às vezes é aversivo para um som
mas é um que não se incomoda com um tátil, não se incomoda com alguém pegando, não se incomoda com um creme, um cabelo nas costas, que a gente brinca que se incomoda, né? Você tem, entrando nesse assunto então, você tem algum caso, sem citar nomes, claro, algum caso que você possa nos contar de uma superação assim muito significativa que você teve nos seus atendimentos? Ai, tem muitos, né? Respondendo já uma pergunta que você vai me fazer, é muito gratificante isso para nós. Mas eu tenho uma recente de um quase pré-adolescente que a mãe sempre teve, uma das queixas sempre foi a dificuldade significativa do cortar as unhas. Então a gente vem fazendo um trabalho com ele dentro da terapia, não sozinha, junto com as outras terapeutas também, mas para conseguir chegar nesse momento. E na última semana, pela primeira vez, a gente conseguiu cortar as unhas dele com o cortador. Maravilha. Quantos anos? Ele tá com 11. Nossa, que vitória, hein? Isso. E pra mãe era muito sofrido porque ela tinha que cortar as unhas dele com ele dormindo. Se ele acordasse, já era, né? Porque aí não dormia mais. Então, se fosse 2 da manhã, ele ia ficar acordado. Se fosse 3, se fosse 4. E a gente conseguiu, há um mês atrás, conseguiu lixar as unhas, aceitou. Mas eu falei pra ela, é muito exaustivo você lixar todas as unhas dele. Cansa, vamos continuar e tentar mais um pouquinho com o cortador. E na semana passada a gente conseguiu. Então é algo muito bacana porque precisa. Né? Eu sempre brinco que assim, ó, cortar as unhas, cortar cabelo, tem coisas que são inevitáveis. Exato, não é nem questão de preferência, é uma questão de necessidade, isso, né? Quando a gente pensa num alimento, meu filho não come tal coisa. Ele vai morrer por não comer tal coisa? Né? Uma gelatina, ele vai morrer se ele não comer gelatina na vida? Não vai mudar a vida dele. Exato. Não comer gelatina, pudim, tudo que é mais pro molengo, né? Agora, ele ficar sem comer é perigoso. Exato. Né? A gente pensa em desnutrição, a gente pensa em muitas outras coisas, desidratação. Então, a gente tem que ver o que causa impacto na vida desse paciente. Com certeza, isso é o mais importante, né? Queria ver com vocês, meninos, se a gente pode fazer um intervalo comercial pra gente tomar uma água aqui, conversar um pouquinho no intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Você já se sentiu sobrecarregado, com inquietação, preocupado excessivamente, com dificuldade de relaxar e tensão muscular? Sabia que tudo isso pode ser causa de ansiedade? Eu te entendo e tenho algo que você vai gostar. Meu grupo terapêutico que oferece um espaço seguro, acolhedor para lidar com a ansiedade, para compartilhar experiências, aprender estratégias e encontrar apoio mútuo. Você aprenderá técnicas para acalmar sua mente, vai desenvolver habilidades de enfrentamento para lidar com situações estressantes. E interessou? Então acesse o formulário que eu entrarei em contato com você. Como você faz para acessar o formulário? Entra aqui no meu perfil, psicóloga Débora Pimentel, vá até os destaques e aqui tem o grupo de ansiedade. Você já se sentiu sobre? Clica no formulário, no link, e aqui está o formulário para preencher. Mas lá no grupo VIP tem mais uma pergunta aqui da Rosângela Cremasco. A Rosângela, ela é já patrimônio da TV Cidade, sabe? Ela assiste todos os nossos programas, ela tá aqui, é uma boa parceira aqui da nossa TV, né? Ela tá fazendo uma pergunta lá no grupo VIP também. Como a integração sensorial pode afetar a percepção do ambiente ao redor? Isso pode levar a reações exageradas ou defensivas? Pode ser exagerada tanto para mais quanto para menos, né? Então eu posso não perceber. Então vamos pensar assim, ó. O som tá muito alto, eu não percebo que eu não consigo conversar com o outro. Ou a panela tá queimando lá na cozinha e eu não tenho a percepção olfativa de que opa, minha comida tá queimando. Ou que chegou alguém, né? Tocou uma campainha, alguém passou, eu não percebo visualmente, eu me desorganizo no espaço.
Ou eu posso ter reações muito ruins do tipo, o cheiro tá forte e eu nauseio e vomito, ou eu grito, ou eu bato, ou eu jogo essa mesa tudo longe. Eu posso ter reações por não saber o que fazer com essa sensação e eu não saber me comunicar. Então, uma das perguntas era sobre a comunicação também, né? Então, a gente sempre espera que a gente consiga dar a resposta também, não só motora, não só facial, mas de fala ou de outro tipo de comunicação para eu falar que aquilo não tá legal. Então, preciso que abaixe o volume, preciso que alguém que esse perfume que tá muito forte, eu preciso me retirar desse ambiente porque tá me nauseando. Então, é esse tipo de percepção que pode estar aguçado ou não, pode sim ter muitos desafios aí pela frente. Assim, eu percebo na minha prática que sim, existem essas dificuldades e, claro, vai melhorando com o tempo, com a idade, isso vai melhorando bastante, né? Mas, e que tem a ver, quando a gente fala de percepção, a gente acha que não tem nada a ver com sensorial, mas você deu aí alguns exemplos. Por exemplo, tá chovendo. E a pessoa está sozinha, a pessoa com autismo, às vezes, vamos pensar assim, que tem alguma dificuldade aí na função executiva, dificuldades mesmo de coisas do dia a dia, né? Então tá chovendo lá fora e sabendo que tem roupa no varal, por exemplo, ou que a janela está aberta e não ter o entendimento de que precisa tirar a roupa do varal para não molhar ou fechar a janela para não chover dentro de casa, né? Colocar blusa se tiver frio. Se tiver frio. Né? E a percepção pode estar alterada, claro que o meu limiar de frio, de dor, de calor, pode ser, um é diferente do outro, mas eu não posso estar na neve sem blusa de frio. Eu não posso tomar chuva o tempo todo, porque eu posso adoecer. Então eu posso não estar carregada de blusa como você, mas eu preciso me proteger. Exato. Então essas percepções alteradas causam impactos que podem afetar o dia a dia dos nossos pequenos por aí. E a percepção é diferente de pessoa para pessoa, né? Isso. Porque eu tava até vendo, né? Domingo a gente tava no Hopi Hari e fez frio. Eu não acreditei que estava frio, estava ventando tudo lá, né? Então, eu senti menos, algumas pessoas sentiram mais. Então, por quê? Porque tem a ver com essa percepção. Né? E aí a gente também tem que respeitar, porque muitas vezes o nosso paciente, o nosso atendido, ele realmente não está com frio. Exato. Ele realmente não está com frio, ou ele não está com o calor que a gente tá. Então a gente tem que entender as respostas que eles nos trazem. Porque às vezes as mães nos falam, né? Ele não quer pôr blusa, ele não quer pôr blusa. Tá, mas às vezes ele não tá sentindo o frio que você tá sentindo. Ele não pode sair num dia de inverno muito forte de regata, bermuda e chinelo. Exato. Mas ele pode sair com a calça e a camiseta e levar a blusa. Porque a percepção dele, né, o limiar dele é diferente do nosso. E ele pode realmente não estar. Mas agora você viu, tá com a boca roxa, tá tremendo. Opa, ele não conseguiu perceber que ele precisa da blusa. Exato. Agora, quem tá lá em casa, por exemplo, tá ouvindo a nossa conversa aqui, né? E fala, nossa, mas acho que meu filho tem uma dificuldade aqui no quesito alimentação, ou para tomar um banho, ou para lavar uma cabeça, sei lá, né? São várias coisas, cortar um cabelo. Sim. Ou mesmo as pessoas que estão dentro do espectro lá em casa, os pais, né, que estão assistindo, você poderia dar algumas dicas, algumas coisas para que melhore o desenvolvimento das crianças no geral? O que a gente sempre fala, o que é o mais importante? Fazer uma avaliação. Porém, nem sempre é possível, né? Nem sempre é acessível, nem sempre se consegue. Mas o que a gente tem que tomar cuidado e que é um limiar muito fácil pra gente errar é o tomar cuidado com frescura e comportamento. Essa fala é algo que tem que ficar pra gente. Então é claro, gente, criança, principalmente criança, eles engambelam a gente. Ele não quer comer, ele vai fazer um eca. Ele vai falar eca pro brócolis. Exato. E tudo mais. Mas ele toda vez vomitar, ele chorar, ele ter o que a gente fala que às vezes a gente vê respostas autonômicas. Então, uma sudorese, uma taquicardia, a mão transpirando, o pé transpirante, o coração acelerado. São respostas que não estão legais. Então a gente tem que respeitar. Muitas vezes a gente tem que sair daquele ambiente. Muitas vezes a gente não vai oferecer aquele alimento. Do banho, a gente vai tentar sempre pensar no que é mais aceitável. Tá, ele não consegue tomar banho com o chuveiro aqui caindo água na cabeça. Vamos tomar de chuveirinho, né? Eu não consigo comer com coisas verdes no meu prato. Vamos tirar de início, depois a gente vai inserir. Ele não suporta peixe.
precisa fazer o peixe toda semana, onde ele vai causar aquele estresse. A gente fala que causa um estresse, né? Um comportamento que não precisa. Então, muitas vezes, tentar retirar essas coisas que são aversivas pra gente conseguir ver se é comportamento ou não é comportamento. Né? A gente tem que ir excluindo algumas coisas. Então, roupa, pensar assim, o que às vezes eles falam, tá incomodando. O que incomoda pra eles, às vezes não incomoda pra gente. Então, tirar a etiqueta. Não sei se vocês já compraram, mas tem roupa que vem com uma costura como se fosse um fio de... Ele parece de nylon, né? Mais plastificado. Aquilo incomoda. Então a gente não tá sentindo, mas eles estão. Então perceber, né? A calça jeans tá muito difícil de usar. A roupa, claro, tem lugares que a gente não pode ir como a gente quer. Sim. Né? Mas isso aí vai buscar uma terapia de integração sensorial pra gente poder trabalhar. Mas no dia a dia a gente tentar facilitar. Então eu falo que muitas vezes a gente pensa assim, ó, lavar a cabeça. Ai, sempre tem que passar o shampoo assim, assim, assado. Tem que ser dessa forma, né? Procura uma outra estratégia, um outro tipo de shampoo. Hoje tem shampoo em barra, tem shampoo mais líquido, tem shampoo transparente, tem sem cheiro, tem com cheiro. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouquinho da nossa caixinha e modificar aquela tarefa para que ela consiga ser feita, né? O lavar as mãos. Tem criança que não suporta o papel toalha. Então, vamos levar uma toalha nos lugares. Fazer o quê? Carregar uma toalhinha, né? Onde não tiver... Então, a gente tem que pensar em adaptar da forma que seja o mais saudável possível. O que a gente não pode, ser extremista. Então, minha criança, ela não consegue fazer cocô e depois não tomar banho. Aí vira um problema. Sim. Porque se a gente for dar um shopping e ele precisar fazer cocô, não tem banheiro pra tomar banho, né? Agora, usar um lencinho umedecido dá. Exato. A gente carrega pra qualquer lugar. Sim. Então, a gente sempre tem que pensar no que é mais palpável, no que é mais real pra gente. Então, as adaptações podem ser feitas pra nos favorecer. Você estava falando de ir no banheiro. Eu vejo muitas crianças e adolescentes com autismo que têm essa dificuldade de ir no banheiro. Primeiro que tem essa questão do intestino, da seletividade alimentar, daí eles não comem de tudo, aí falta fibra para, enfim, a gente sabe de algumas bactérias que tem ali que não produzem da mesma forma que produz no nosso organismo. Exato. Aí às vezes endurecem o cocô. Isso, ou amolece demais. Ou amolece demais. Então, aí a criança fica com dificuldade, aí ela sente dor. E quando a gente fala de autismo, geralmente acaba ficando super sensível, né? Ela sente mais essas coisas e acaba tendo um trauma ou evitando, precisando fazer, em casos extremos, lavagens e tudo mais, né? Muitos casos. O que a gente vê é um mix, né? Às vezes a gente pensa numa atividade e a gente acha que ela é muito simples, porque tá automatizado pra gente, ir ao banheiro. Exato. Mas é automático. Dê vontade, você vai, né? Pensa comigo. A vontade é algo do interoceptivo, então eu tenho que perceber que eu tô com vontade de ir ao banheiro. Ir ao banheiro exige que eu saiba abaixar a calcinha ou a cueca, sentar no vaso sanitário. Ele tem textura, muitas vezes ele tá gelado, então me incomoda. Para umas crianças, eu digo mais crianças por conta do tamanho, existe a insegurança gravitacional. Que o banquinho, que né? A hora que eu sento, meus pés saem do chão, então eu tenho medo. É um buraco grande, que eu quase caio, né? Tem a questão do cheiro, do nojo. Então, são muitos estímulos envolvidos numa única tarefa, que é fazer o cocô. Exato. Né? Então, a gente tem que entender aí qual é. Então, a gente fala que daí vai ter, a depender do que, qual é o problema, a adaptação. Então, se é uma insegurança gravitacional, um banquinho de apoio para os pés, um redutor, um segurar as mãos. Se é o cheiro, hoje em dia tem o fricô, né? Que a gente usa para espirrar, os cheirinhos de banheiro, que dão uma amenizada. Usa o lencinho quando tem muito nojo. Então, são várias coisas que a gente consegue ir trabalhando aí para ser mais leve. Exato. Ela é ótima, né, gente? Obrigada. Eu adoro demais. Bom, eu queria mostrar para você que toda semana eu dou dicas de filmes. Sempre 2 filmes, né? Hoje, geralmente tem a ver com o assunto. Eu não fui falar sobre integração sensorial, mas eu coloquei o autismo aí no meio dos filmes dessa vez, que essa semana, e outro spoiler, semana que vem a gente vai falar de autismo também, só que de outra área. E, gente, assistam, que são filmes bem bacanas. O segundo é muito legal, para quem é mais antigo também e gostava da série, vocês vão gostar. E depois vocês me digam se vocês gostaram ou não. E você também, viu, Nicole? Pode deixar, vamos ver se eu já assisti ou não. Isso aí. Vamos lá para o Cinepsi? E para começar o Cinepsi de hoje, a dica é O Milagre de Tyson.
É a história de Tyson, um jovem autista que, ao enfrentar muitos obstáculos na vida, encontra força, esperança e superação. O filme explora temas de coragem, resiliência e a importância do apoio comunitário e familiar. Tyson, estando dentro do espectro autista, encontra desafios no seu dia a dia. Ele pode ter pensamentos negativos relacionados à sua capacidade de lidar com situações sociais e mudanças inesperadas, como quando ele sente que não consegue se adaptar a novas situações. A resiliência de Tyson é outro tema central no filme. Ele demonstra uma capacidade incrível de superar obstáculos, o que é um elemento importante. Envolver-se em atividades significativas e enfrentar desafios de frente são técnicas de enfrentamento ativo promovidas pela terapia cognitivo-comportamental, ajudando a reduzir a ansiedade e aumentar a sensação de controle e propósito na vida. Essa resiliência também é suportada pela plasticidade emocional no cérebro. Mesmo diante de grandes desafios, o cérebro humano tem a capacidade de se adaptar e encontrar novos caminhos para a resiliência e a felicidade. As experiências positivas e o apoio emocional que Tyson recebe ajudam a criar novas conexões neurais, promovendo um pensamento mais positivo e uma maior capacidade de enfrentar futuras adversidades. A história de Tyson ilustra como o estresse e a adversidade afetam o sistema límbico, particularmente a amígdala, que processa emoções como medo e ansiedade. Para uma pessoa autista, essas respostas podem ser intensificadas devido à sensibilidade sensorial e às dificuldades de comunicação. Quando Tyson encontra maneiras de lidar com suas dificuldades, como através do apoio da família e da comunidade, seu cérebro libera a dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Esses momentos de apoio emocional e realização de objetivos ajudam a promover o bem-estar e a resiliência emocional. Através das lentes da terapia cognitivo-comportamental e da neurociência, podemos ver como Tyson, com sua condição autista, supera seus desafios e encontra esperança e propósito em sua vida. E a próxima dica do Cinepsi é Power Rangers, o filme de 2017. É uma repaginação do popular seriado de TV dos anos 90. O filme mostra 5 adolescentes que descobrem moedas poderosas que os transformam nos Power Rangers, uma equipe de heróis com superpoderes destinados a salvar o mundo de uma ameaça alienígena. Cada Ranger traz uma história, incluindo o Billy, o Ranger azul, que é autista. Todos os personagens enfrentam desafios pessoais que influenciam suas emoções e comportamentos. Um exemplo, o Jason, Ranger Vermelho, enfrenta o fracasso e a pressão para liderar a equipe. Ele tem pensamentos automáticos negativos sobre sua capacidade de ser um líder eficaz. A Kimberly, Ranger Rosa, lida com a culpa e a vergonha das suas ações passadas. Trini, a Ranger Amarelo, luta com sua identidade e aceitação social. Zack, o Ranger Preto, enfrenta o medo de perder sua mãe que está doente. Billy, o Ranger Azul, enfrenta desafios devido ao seu autismo. Ele tem pensamentos negativos sobre sua aceitação social e habilidades. Do ponto de vista neurocientífico, todos os Rangers enfrentam situações que ativam o sistema límbico, particularmente a amígdala, que processa emoções como medo e ansiedade. Ao se unirem como equipe e se apoiarem mutualmente, eles ativam o córtex pré-frontal, que ajuda a regular essas respostas emocionais e promove resiliência. Para Billy, o autismo pode significar um sistema límbico mais sensível. Situações estressantes podem intensificar suas respostas emocionais, mas o apoio da equipe e a aceitação ajudam a regular essas respostas e promover o bem-estar. Momentos de aceitação e conquistas, como quando Billy usa suas habilidades para ajudar a equipe toda, liberam dopamina, proporcionando sentimentos de prazer e satisfação. Power Rangers, o filme de 2017, é mais do que apenas um filme de super-heróis. É uma história sobre diversidade, aceitação e a força da amizade. Cada Ranger enfrenta desafios pessoais e, ao se unirem, mostram como o apoio mútuo e a aceitação podem transformar vidas. A inclusão de Billy, o Ranger Azul, que é autista, é especialmente significativa. O filme mostra que todos têm algo muito valioso a contribuir para a nossa sociedade, independente de suas diferenças. Bom, e esse foi o Cinepsi de hoje. Semana que vem tem mais. Até lá!
Aí, gostaram? Gente, o Power Rangers azul. Eu vim até de azul hoje, né? Pra combinar. Ele é autista. E é legal que até no comecinho, assim, quando eles estão... Bom, não vou dar muito spoiler, né? Depois vocês assistam. Tem uns lápis. E eu percebi na hora por causa disso, né? Ele foi arrumando na ordem os lápis, assim. E esse foi o primeiro indício no filme de que ele tinha o autismo, né? Muito legal. 2 filmes muito bacanas, viu, gente? Um para se emocionar bastante e o outro para se divertir, que é de heróis. Aí meu filho estava falando aqui que foi baseado em tokusatsus japoneses, né? Do Super Sentai. Aí vieram os Power Rangers, que da minha época eram os Power Rangers, eu já assistia, né? Então eu gosto bastante também. Mas, Nicole, se as pessoas lá em casa têm alguma dúvida, ai, será que o meu marido, o meu filho, alguém que eu conheça tem algum problema de integração sensorial, ou seja, de transtorno do processamento sensorial, ou mesmo alguma dificuldade, o que fazer? Uma coisa que eu esqueci de falar antes de responder essa pergunta é a gente lembrar também que existem as não oportunidades, que mascaram e parecem uma disfunção sensorial. Porque muitas vezes alguns pais, mães, privam demais a criança. E ela acaba tendo comportamentos e respostas inadequadas, mas porque ela nunca teve acesso àquilo. Uhum. Por isso a gente fala tanto da importância da primeira infância, de poder deixar a criança brincar, se sujar, comer com a mão, ir para parquinho, frequentar ambientes diferentes e não só a casa, tá? Só para eu fechar essa parte. Uhum. Quando a gente fica na dúvida, o mais importante, o mais adequado é buscar uma avaliação de terapia ocupacional com enfoque em integração sensorial, para a gente realmente ver e saber se tem ou não o transtorno do processamento sensorial e se é indicado a terapia de integração sensorial. Porque muitas vezes a gente pode também passar algumas estratégias, passar uma dieta sensorial e nem sempre só o tratamento em si, né? Às vezes a gente tem que ver o grau dessa disfunção, o quanto isso está trazendo de impacto para poder falar, olha, precisa mesmo da terapia de integração sensorial. Uhum. Não precisa. Talvez seja comportamental, talvez seja dificuldade de comunicação, talvez seja alguma outra coisa do desenvolvimento motor que não me deixa fazer aquilo, mas não sensorial. Então aí a gente consegue ver qual caminho tomar com esse paciente. Legal. Gisele, programa maravilhoso, dicas fundamentais, com certeza. Nicole, eu quero agradecer, né, a sua presença. Eu coloquei os contatos dela nos meus stories hoje, tá bom? Da clínica e dela, pessoal, também, se vocês quiserem entrar em contato. Mas, por favor, passe para eles. Isso. O Instagram da clínica é cdi.tangram. Então é Centro de Desenvolvimento Infantil Tangram. Vocês encontram lá, pode mandar perguntas, adiciona para ver os conteúdos que a gente sempre está postando e pode mandar lá se tiver alguma dúvida. Tem o contato de WhatsApp, tô aberta, tô pronta para responder o que precisar para vocês. E lá tem terapia ocupacional, tem também fisioterapia, né, com a Fer, né? Isso. Um beijo, Fer. Ai, ela é tão... Gente, vou trazer a Fer aqui. Será que ela vem? Vem. O convite tá feito. Legal, o convite tá feito, viu, Fer? Gosto muito dela. E tem mais algum? Fisioterapia e... Nós estamos com mais uma TO, a Gabriela. Ah, é? Nós estamos em três terapeutas Legal. agora. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Eu que E volte agradeço. sempre. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigada. Vamos lá. E tem também, gente, vocês estavam perguntando do meu guia de ansiedade. O meu guia de ansiedade, quero falar agora sobre ele, né? É um guia prático e definitivo para enfrentar a ansiedade. Nele você encontra estratégias e técnicas para te ajudar a entender, lidar e superar os desafios da ansiedade. A ansiedade, gente, é uma emoção que todos nós sentimos, né? Mas por inúmeras razões, ela pode passar a atrapalhar nosso dia a dia. Quando isso acontece, existem métodos para encarar. E com as ferramentas certas, é possível desenvolver habilidades e viver uma vida mais equilibrada e gratificante. Tudo com respaldo científico, viu? Você aprenderá a desenvolver uma resistência maior de uma forma definitiva contra a ansiedade. Vocês vão conseguir finalmente lidar com essa ansiedade. Não é que vocês perderão a ansiedade, é uma emoção normal, mas vocês vão conseguir, de uma forma definitiva, lidar com ela. E com o tempo e dedicação, você vai se tornar mais habilidoso, enfrentando a ansiedade e alcançando uma vida mais equilibrada e plena. Agora, o melhor, gente, com o cupom OLAPSI, você ganha 5% de desconto na compra. Então, quem está assistindo aqui o programa e na hora da compra colocar o cupom OLAPSI, vai ganhar o desconto, tá bom?
Legal, né? Então, gente, estamos terminando mais um Olá Psi. Foi um programa maravilhoso, fiquei muito feliz. Muitas informações pertinentes, né? A gente se vê no próximo programa e até lá. Termina agora mais um programa Olá Psi, com a psicóloga Débora Pimentel.